Eu nunca imaginei que ia escrever isso. Não sou de guardar rancor, nem de ficar revirando o passado, mas tem coisas que a gente engole até o corpo não aguentar mais. E quando a dor sobe pela garganta, a gente ou cospe ou se afoga. Eu escolhi cuspir. Tudo começou num domingo de manhã, um daqueles dias que o sol já nasce quente e o ar cheira a terra molhada porque choveu de madrugada. Eu tinha acabado de arrumar a sala para receber os irmãos depois do culto. A casa sempre cheia porque o meu marido, o irmão José, era ancião na congregação cristã do Brasil. Todo mundo o respeitava. Ele pregava com aquela voz firme, as mãos grandes segurando a Bíblia como se fosse um peso sagrado. Eu ficava no fundo, ouvindo, orgulhosa. Ou pelo menos achava que era orgulho. Naquele dia a irmã Marta chegou mais cedo. Ela era daquelas mulheres que parece que nunca suam, sempre de vestido florido, cabelo preso num coque baixo, sorrindo como se a vida fosse um presente embrulhado com laço de fita. Trazia um prato de bolinho de chuva. Fiz ontem à noite, irmã Cláudia disse, passando a mão no meu braço. Eu não gosto que me toquem assim de graça, mas sorri e agradeci. O irmão José veio da cozinha, enxugando as mãos na calça. Ah, irmã Marta, que bom que veio, falou, e eu notei como os olhos dele brilharam. Na hora pensei, asterisco é só gratidão, Cláudia, o homem é assim mesmo, alegre com todo mundo. Asterisco. Mas tinha alguma coisa. Não foi de uma vez. Foi nos detalhes. Ele começou a chegar mais tarde dos cultos noturnos. Fiquei conversando com os irmãos, dizia. Uma vez encontrei um lenço perfumado no bolso da camisa dele, daquele cheiro doce que a irmã Marta usava. Perguntei, José, isso é seu? Ele olhou pro lenço como se não soubesse como tinha parado ali, deu de ombros e jogou no lixo. Eu não insisti. A gente aprende a não insistir quando cresce numa igreja onde mulher que pergunta demais é mulher que não confia em Deus. Até que um dia, eu precisava de um remédio na farmácia perto da igreja. Era uma quarta-feira à tarde, dia de reunião dos ancianos. Eu passei por lá sem avisar, só para pegar a receita que tinha deixado na bolsa dele. O carro do irmão José estava estacionado do lado de fora, mas a sala dos ancianos estava vazia. Ouvi vozes vindo da saleta dos fundos, onde guardavam os hinos antigos. Fiquei parada, a mão na maçaneta, o coração batendo tão forte que doía. Não pode ser assim, José. E se alguém vir? Era a voz da irmã Marta. Baixa urgente. Ninguém vem aqui agora. E mesmo que vissem, quem ia acreditar? Eu sou ancião, Marta. Sou casado com uma santa. Riada dela. Santa nada. Ela é cega, isso sim. Eu deveria ter saído. Deveria ter feito barulho, tossido qualquer coisa. Mas fiquei ali ouvindo o som dos beijos, o farfalhar das roupas, o gemido abafado dela. Depois o silêncio. E então, a voz do meu marido rouca. Deus perdoa, Marta. Ele entende o coração do homem. Saí sem fazer ruído. Comprei o remédio, voltei para casa. Lavei a louça do almoço que ninguém tinha comido ainda. Quando ele chegou, eu estava costurando um rasgo na saia da minha filha mais nova. Ele me beijou na testa como sempre fazia. O cultinho foi bom? Perguntei. Foi, graças a Deus, respondeu, sentando para ler o jornal. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei olhando pro teto, pensando em como a gente constrói uma vida em cima de mentiras e depois finge que não vê as rachaduras. Pensei em confrontá-lo. Pensei em gritar. Pensei em pegar as crianças e ir embora. Mas aonde? Eu não tinha família fora da igreja. Meus pais tinham morrido, meus irmãos estavam espalhados, e a igreja era a minha casa. O irmão José era o meu portão, a minha cerca, o meu tetinho de zinco que não deixava a chuva molhar a gente. No domingo seguinte, a irmã Marta não veio. Eu fiquei aliviada e decepcionada ao mesmo tempo. Durante o culto, o irmão José pregou sobre o perdão. Deus perdoa o pecador que se arrepende, disse, olhando para mim. Eu baixei a cabeça, fingindo rezar. Mas não estava rezando. Estava pensando em como o perdão é uma moeda que os homens usam para comprar o silêncio das mulheres. Passaram-se semanas. Eu não falei nada. Ele não falou nada. A gente continuou vivendo como se nada tivesse acontecido. Até que um dia a irmã Marta apareceu na minha porta. A batida na porta foi tão leve que quase não ouvi. Pensei que fosse o vento, aqueles sopros quentes de fim de tarde que empurravam as folhas secas pelo chão de terra batida. Mas a batida veio de novo, dessa vez mais firme, como se quem estivesse do outro lado soubesse que eu estava ali, espremida entre a parede e a cama, segurando a respiração. Abri a porta só um palmo, o suficiente para ver o rosto dela. A irmã Marta não sorriu, não chorou, não fez nenhum daqueles gestos exagerados que as mulheres da igreja costumavam fazer quando vinham com notícias ruins ou pedidos de oração.
Ela só ficou parada com as mãos cruzadas na frente do corpo, como se estivesse segurando algo invisível que poderia escapar a qualquer momento. Posso entrar? Perguntou, e a voz saía baixa, rouca, como se tivesse gritado muito antes de chegar ali. Não respondi. Afastei-me da porta e ela entrou, arrastando os pés no chão. O cheiro de óleo de cozinha e suor vinha com ela, misturado àquele perfume barato de flor que as irmãs mais velhas usavam. Sentou-se na única cadeira que eu tinha de madeira lascada, e eu fiquei de pé, encostada na parede, os braços cruzados. Eu sei, ela disse. O coração deu um salto no peito. Não perguntei asterisco saber o que é asterisco. Não finja que não entende, dizia o olhar dela. E eu não fingi. Quem mais sabe? Foi tudo que consegui dizer. Ela balançou a cabeça devagar. Só eu. Por enquanto. Por enquanto. 2 palavras que pesavam mais que todas as pedras do rio juntas. Eu conhecia aquele asterisco por enquanto asterisco. Era o mesmo que precedia as fofocas no pátio da igreja depois do culto, o mesmo que vinha antes das lágrimas das mulheres que iam parar no banco dos réus sem nem saber por quê. Você vai contar? Perguntei, e minha voz soou mais dura do que eu queria. A irmã Marta olhou para as mãos. Elas tremiam levemente como folhas no vento fraco. Não sei, murmurou. Achei que devia vir aqui primeiro. Primeiro. Como se eu tivesse alguma escolha. Como se ela estivesse me dando uma chance. Por quê? Soltei, e dessa vez não consegui segurar o veneno na voz. Por que agora? Faz semanas. Ela levantou os olhos, e havia algo neles que não estava lá antes. Não era raiva. Não era piedade. Era medo. Porque ontem à noite, depois da reunião de oração, eu vi ele de novo. Com outra. O chão parece que se abriu debaixo dos meus pés. Não era possível. Não depois de tudo. Não depois de eu ter engolido cada palavra, cada olhar, cada toque como se fosse culpa minha. Quem? Perguntei, embora já soubesse. A irmã Lúcia. A nova. A que chegou mês passado. A irmã Lúcia que mal falava, que sorria demais, que carregava a Bíblia como se fosse um escudo. A irmã Lúcia que eu mesma tinha ajudado a arrumar o quarto no fundo do terreno da igreja. Você tem certeza? Minha voz estava sumindo. Ela sentiu. Vi com meus próprios olhos. Ele levou ela pro mesmo lugar, o depósito atrás da cozinha. Achei que fosse só. A voz dela quebrou. Achei que fosse só comigo. Depois com você. Mas não é. Não é. 2 palavras que mudavam tudo. Porque se não era só conosco, então não era sobre nós. Não era sobre o que a gente tinha feito, ou deixado de fazer, ou merecido. Era sobre ele. Sempre tinha sido sobre ele. O que você quer que eu faça? Perguntei, e pela primeira vez em meses, senti algo parecido com raiva. Não a raiva surda e engasgada que eu carregava dentro de mim como uma pedra. Era outra coisa. Era fogo. A irmã Marta se levantou devagar, como se as juntas doessem. Quando falou foi tão baixo que tive que me inclinar para ouvir. Quero que a gente acabe com isso. Juntas. E então ela me contou o plano. A sala parecia menor de repente, as paredes se fechando como se o ar tivesse ficado mais denso. Eu me recostei na cadeira, os dedos apertando os braços de madeira até doer. O plano dela era simples. Simples e louco. Você tem certeza que isso vai funcionar? Minha voz saiu mais rouca do que eu queria. Marta não hesitou. Tirou do bolso um envelope amarelado, desgastado nas bordas, e deslizou sobre a mesa na minha direção. Dentro, fotos. Não as que eu já tinha visto, aqueles retratos forçados de família, sorrisos vazios em fundos de estúdio. Essas eram diferentes. Eram asterisco provas asterisco. Ele guarda tudo. Ela disse, apontando para uma data rabiscada no verso de uma foto e anos. Sempre os mesmos padrões. Meus olhos percorreram as imagens, um quarto de hotel que eu reconhecia, um carro estacionado numa rua que eu já tinha dirigido, um relógio de pulso que ele usava quando asterisco aquilo asterisco aconteceu comigo. A náusea subiu pela minha garganta. Como você conseguiu isso? Não importa. Ela recolheu as fotos, guardou-as de volta no envelope. O que importa é que a gente tem. E agora a gente pode usar. Eu deveria ter perguntado mais. Devia ter exigido respostas. Mas a raiva, aquele fogo novo, queimava qualquer dúvida. Porque ela estava certa. Não era sobre nós. Nunca tinha sido. E se a gente errar? Perguntei, mesmo sabendo que já tinha tomado minha decisão. Marta sorriu. Não era um sorriso feliz. Era o tipo de sorriso que antecede uma faca cravada nas costas. A gente não vai. 3 dias depois eu estava no lugar combinado. Um bar sujo na periferia, daquele jeito que parece que vai fechar a qualquer momento, mas nunca fecha. O cheiro de cerveja azeda e fumo velho grudava nas paredes.
Eu me sentei no fundo, de costas para a porta, como ela tinha mandado. O homem que se aproximou não era quem eu esperava. Não era um dos capangas dele, nem um advogado com gravata cara. Era só um cara comum, rosto redondo, mãos calosas. Podia ser um encanador, um eletricista, qualquer um. Você é a Clara? Ele perguntou sem se sentar. Assenti. A Marta mandou isso. Ele deslizou um papel sobre a mesa. Um endereço. 1 hora. Nada mais. E ela? Já tá lá. Esperando. Engoli em seco. O papel queimava na minha palma. Tem mais alguma coisa que eu precise saber? O homem balançou a cabeça, já se afastando. Só não se atrasa. O galpão ficava num terreno baldio, aqueles que a cidade esquece até virar lixo ou crime. A porta rangeu quando empurrei, e o cheiro de mofo e metal oxidado me atingiu como um soco. Dentro, a luz era fraca, vinda de uma lâmpada pendurada no teto, balançando como se houvesse vento, embora não houvesse janelas. Marta estava no centro, ao lado de uma mesa de metal. Sobre ela, um gravador antigo, umas ferramentas que não reconheci e um revólver. Meu estômago revirou. Você veio, ela disse, como se duvidasse. Você não duvidou, respondi porque era verdade. Ela sabia que eu veria. Porque, no fundo, a gente sempre soube que chegaria a isso. Ela pegou o revólver, checou o tambor com movimentos precisos. Não é pra você, que esclareceu, como se lesse meus pensamentos. É pra ele. E então eu ouvi o barulho do lado de fora. Passos arrastados. Uma risada baixa, familiar demais. A porta se abriu. Ele entrou como se fosse dono do lugar. Como sempre fez. Com aquele sorriso que já me havia congelado o sangue uma vez anos atrás, e que agora só me fazia apertar os punhos. Minhas 2 meninas problemáticas, disse como se fosse uma piada. Que surpresa! Marta não se mexeu. Não sorriu. Não tremeu. Senta, ela ordenou, apontando para a única cadeira no meio do galpão. Ele riu, mas obedeceu. Porque sempre obedeceu quando achava que estava no controle. O que vocês duas armaram? Perguntou, cruzando as pernas relaxado. Se é sobre dinheiro, a gente pode conversar. Não é sobre dinheiro, eu falei, e minha voz não tremia. Não dessa vez. Marta se aproximou, colocou o gravador sobre a mesa, apertou *play***. A voz que saiu daqueles alto-falantes quebrados era a dele. ***, gravada em algum momento que eu não conhecia, mas reconhecia cada palavra, cada entonação. Era a mesma coisa que ele tinha me dito anos atrás. A mesma coisa que tinha dito a ela. A mesma coisa que agora eu sabia, tinha dito a outras. O sorriso dele desapareceu. O que é isso? Sua voz perdeu o tom de brincadeira. É a sua sede. A sentença dele. Não respondi. Não precisei. A gravação continuou, clara apesar do chiado, implacável como uma faca sendo girada devagar na ferida. Era a voz dele, sim, mas não a versão polida que mostrava em público. Era a outra, a que só a gente conhecia. A que sussurrava promessas no escuro e depois se fazia de esquecida. A que transformava asterisco não asterisco em asterisco, talvez asterisco, é asterisco, talvez asterisco em asterisco, você quer isso, não quer? Asterisco. Marta cruzou os braços, olhando para ele como se fosse um inseto presado debaixo de um copo. Não havia ódio no rosto dela. Só um cansaço profundo, como se tivesse carregado aquele peso sozinha por tempo demais. Quantas vezes você usou essa mesma frase? Ela perguntou. Quantas vezes achou que ninguém ia perceber? Ele se levantou de repente, a cadeira rangendo contra o chão. Por um segundo, pensei que fosse arrancar o gravador da mesa e esmagá-lo contra a parede. Mas não fez isso. Só passou a mão nos cabelos, o gesto que eu já tinha visto tantas vezes, o homem frustrado, o homem incompreendido. Isso não prova nada, disse a voz mais baixa agora. Podem editar áudio, todo mundo sabe disso. Podem, concordei. Mas não editamos. E não é só isso. Abri a pasta que tinha trazido. Dentro, fotos. Mensagens. Data e hora carimbadas. Não eram só palavras minha e da Marta. Eram outras vozes, outros rostos que ele tinha esquecido, ou fingido esquecer. Algumas eu nem conhecia. Outras reconheci dos corredores da empresa, dos happy hours onde ele sempre chegava tarde, sorrindo como se fosse o dono do mundo. Ele olhou para as folhas, os dedos tremendo levemente quando tocou uma das impressões. Não era medo. Era raiva. Raiva de ter sido pego, de não ter visto a armadilha a tempo. Vocês são umas ingratas, murmurou. Tudo que eu fiz por vocês. Marta riu. Um som seco, sem alegria. Asterisco por nós asterisco? Repetiu. Você não fez nada asterisco por asterisco ninguém. Você só tirou. E agora a gente está tirando de volta. Ele olhou para mim, como se esperasse que eu desistisse, que dissesse que tudo aquilo era um engano.
Mas não falei nada. Só esperei. O que vocês querem? Perguntou finalmente, a máscara caindo de vez. Não era mais o chefe, o mentor, o cara que saboreava o poder como um bom vinho. Era só um homem. E homens assim, quando perdem o controle, ficam perigosos. Queremos que você assine, falei, deslizando o papel pela mesa. Era um acordo. Curto, direto. Nada de processos, nada de escândalo. Só a assinatura dele embaixo de uma lista de nomes, os que a gente conhecia, os que tinha conseguido encontrar. E um número. Não era tudo que ele tinha, mas era o suficiente para elas. Para asterisco nós asterisco. Ele leu. Os olhos saltavam de uma linha para outra, como se procurasse uma brecha, uma palavra que pudesse torcer a seu favor. Não encontrou. Se eu não assinar, Marta pegou o celular. Tocou na tela uma vez. O som de uma chamada sendo atendida encheu a sala. Alô? Uma voz feminina hesitante. Quem é? Oi, Ana, Marta disse, suave. Aqui é a Marta. Lembra de mim? Daquela vez no hotel em São Paulo? O rosto dele empalideceu. Não precisamos dizer mais nada. Ele pegou a caneta. Assinou. Quando a porta fechou atrás dele, Marta se jogou na cadeira, soltando o ar como se tivesse prendido a respiração por anos. Acabou? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Para ele, acabou. Para a gente, fez uma pausa olhando para as janelas, onde a luz da tarde começava a desbotar. A gente ainda tem que viver com isso. Fiquei quieta. Sabia o que ela queria dizer. Não era só sobre o dinheiro, sobre os papéis, sobre a vitória pequena e suja que a gente tinha arrancado. Era sobre as noites em que a gente ia acordar suando, ouvindo a voz dele de novo. Sobre os lugares que a gente ia evitar, as ruas que ia cruzar do outro lado. Sobre a raiva que não ia embora só porque ele tinha assinado um papel. A gente consegue, falei finalmente. Marta não respondeu. Só esticou a mão e pegou a minha. Não era um gesto de conforto. Era uma promessa. Ou uma ameaça. Para ele e para qualquer um que pensasse que podia fazer o mesmo. A gente não ia esquecer. O juiz bateu o martelo, mas o barulho se perdeu no zumbido dos meus pensamentos. Saímos do fórum em silêncio, o sol batendo forte nas costas. Marta apertou minha mão mais uma vez antes de soltar, como se precisasse ter certeza de que eu ainda estava ali. Vamos tomar alguma coisa? Perguntei, só para dizer qualquer coisa. Ela balançou a cabeça, olhando o chão. Não hoje. Entendi. Hoje não era dia de fingir que tudo voltaria ao normal. Hoje era dia de guardar a papelada na gaveta, de trancar a porta com 2 voltas na chave e de ouvir o eco dos nossos passos na escada, pesados demais para o concreto gastado. Cheguei em casa e joguei a bolsa no sofá. O apartamento estava igual, mas tudo parecia deslocado, como se as paredes tivessem engolido algo que não devia mais estar ali. Sentei no chão, encostei a testa nos joelhos. O telefone vibrou. Era Marta, asterisco, ele saiu. Não olha para trás. Asterisco. Respirei fundo. Não ia olhar.